por favor, Tiago ou Gustavo, a imagem do que o Ivan chamou, eu não sei se é um travesti ou uma travesti, mas a sua explicação técnica... Você gostou? Eu fiquei impressionado. Né? Mas me permita fazer uma correção na sua observação. Pois não. Eu não conheço, não é que eu conheça travesti, eu conheço mulher. Né? Eu falei, quando eu vi essa imagem aí, que foi colocada na internet, tá aí na página do Facebook da educadora, esta imagem de o que seria uma mulher, aparentemente uma mulher atrás de uma moto, uma mulher com um fio dental e um bustier, é um bustier. A parte de cima, do biquíni, né? Gustavo, por favor, frisa a imagem e tenta aproximar. Tenta aproximar, porque nós tentaremos... Ivan, é muito difícil definir se é uma mulher ou se é um travesti não, travesti. não é difícil. Né? Eu já falei de manhã que quando surgiu essa dúvida, será uma mulher, será um travesti? Eu conheço mulher. Mulher tem cintura fininha. Tanto que o cancioneiro popular, Luiz Gonzaga, tem uma música em que ele canta, né? Vem cá, cintura fina, cintura de pilão. Vem cá, minha menina, vem cá, meu coração. O Luiz Gonzaga cantou essa música. Quer dizer, a mulher tem a cintura mais fina. O ângulo não é favorável. Ali, ó. Esta pessoa, ó, seja que cinturona, homem ou mulher, ó que quadrilzão. Esta pessoa está sentada no banco do garupa. Tá. Da moto, no campo do garoto. Aí uma amiga ouvinte, eu falei isso aqui, uma amiga ouvinte mandou uma mensagem de áudio para mim aqui dizendo, é verdade, eu conheço, é travesti, eu conheço, ela sabe quem é. Aproxima um pouco mais as imagens, ou a imagem frisada, Gustavo, porque eu realmente não consigo identificar a ausência de curvas ou as curvas. Olha lá como é retona. As costas realmente parecem um pouco mais largas, não né? tem cinturinha de menina, não. O que tem ali é uma tatuagem do lado... Não, ali é o tal do bustier, a peça de cima. Não, mas do lado de cima do glúteo direito, na coxa direita, é uma tatuagem grande, provavelmente, que pega um pedaço... Não é. Que pega um pedaço da perna e que sobe É que no pelas ampliar costas. a imagem, ela perdeu qualidade. Mas, mas essa pessoa tem uma tatuagem. Ela tem uma tatuagem. Não sei. O que eu vejo... Aparentemente tem o que é uma mancha. Da parte de cima é o biquíni, é a parte de cima do biquíni. Tá bem, mas do lado, na coxa direita, subindo pelas costas, aparentemente é uma tatuagem, não é isso? Diminui a imagem, volta para o tamanho normal. Aparentemente é uma tatuagem. Mas só aparentemente também, não é? Não, ali é o... Talvez o reflexo da luz, do semáforo. Ali é a parte de cima do biquíni. É um Não, laço. Ivan, é um laço. Ivan... É uma ponta do laço. Ivan, eu estou explicando, você não está entendendo, Ivan. Tá de fio dental. Tá de fio dental. Não é? A parte de baixo é preta. Da cor preta. A parte de cima é rosa. Tem a parte de cima, acho até que é um lacinho ali, é um não laço, é? É um laço. Muito bem. Agora, na região do corpo, pela qual desce o cabelão loiro... então você está falando da perna esquerda. Não da direita. Eu estou falando da... O cabelão loiro desce pela perna esquerda. Porque a gente vê aqui... A imagem no monitor é invertida, né? Então eu posso, de fato, me confundir. Mas desce o cabelão loiro, uma parte das costas... me parece que tem ali, talvez tenha ali alguma tatuagem. Não, agora nessa imagem não. Nessa imagem realmente não. É só o cabelo loiro descendo pelas costas. Mas enfim, Ivan... São coisas da nossa Limeira. E viralizou na internet esse rapaz conduzindo numa motocicleta uma pessoa, seja mulher ou seja homem, sentada no banco, na posição do garupa, com poucos trajes. Sabe que a hora que eu olhei, eu fiquei pensando o seguinte, Ivan, será que não é uma pessoa pobre que não tem dinheiro para comprar roupa?
Eu acho que não é. Eu acho que não é. Eu acho que Antigamente não tinha aquela revista de mulher pobre, Não, Playboy, que as mulheres saíam sem roupa? não é. Não é isso, Ivan. Não, Não, é não uma... é. Não é. Hein? Não. Uma pessoa pobre. Como é que antigamente né? tinha Não é um gesto tinha um nome. de solidariedade humana, até uma caridade. Não. Ele está dando uma carona Não é. para uma pessoa que, puxa vida, não tem Não é. dinheiro para comprar Na minha roupas. imaginação, você sabe que antigamente tinha aquelas atrizes dos espetáculos dos shows de variedades, eram chamadas vedetes. Sim, Lembra as das vedetes? Ou então na televisão, as chacretes. Chacretes. Bolete, bolinha, a chacrete, mas era chacrinha. nos espetáculos, assim, nas boates, nas casas noturnas, né, ou mesmo nos teatros, tinha aqueles espetáculos, assim, de shows de variedades, então tinha as vedetes, né? Me permita só uma interrupção? Deixa, Quem está permite. nos vendo agora é o Dr. Maurício Miranda de Queiroz, ex-secretário municipal da Segurança. Grande. E Limeira perdeu tanto. Pode voltar a imagem frisada, por favor, Gustavo? E Limeira perdeu tanto com a saída do Dr. Maurício da Secretaria da Segurança. E nós estamos apurando a seguinte informação, Ivan. Limeira pode perder a muralha digital. Ah, vá. É. Eu estou falando que essa cidade está empobrecendo cada dia que passa empobrece mais. É uma informação que vem de dentro da prefeitura. A licitação, ao que parece, não foi feita a tempo. E aí não se tem certeza se a prefeitura, o secretário Cabo Chiquinho, se ele quis deixar terminar esse contrato para fazer uma nova licitação. E aí colocar no lugar uma outra empresa, por iniciativa própria ou por sugestão de alguém, ou então se foi um problema de incompetência, de ineficiência, deixaram passar. Sim. O fato é que por um período, não se sabe qual o tamanho do período, Limeira pode ficar sem a muralha digital. Que já se revelou há bom tempo eficaz. Ajudou, inclusive, a desvendar um sequestro recentemente Pois é. da esposa de um empresário da região de Limeira, da cidade de Cordeirópolis. E Limeira não pode ficar sem a muralha digital, mas, ao que tudo indica, por ineficiência ou por desinteresse dos homens do poder público, há uma possibilidade de Limeira ficar sem ela. E não nos esqueçamos que, dia destes, agora, esses dias mesmo, recentemente, foi divulgada uma pesquisa de um instituto, se eu não me engano, Instituto Sou da Paz, se eu não estou redondamente enganado, esse foi o responsável pela pesquisa, feita em todo o país, e Limeira foi apontada como a cidade de maior índice de criminalidade da região. Algumas pessoas até me perguntam por que é que eu elogio tanto o Dr. Maurício Miranda de Queiroz, e nesse aspecto nós temos de relevar que o ex-prefeito é delegado de polícia. No aspecto da segurança, Limeira melhorou muito na gestão do Paulo Radich e na gestão do ex-secretário Maurício Miranda de Queiroz. Limeira teve uma perda sentida, uma perda significativa, e em tempos de grande comoção social, não é? Vazou a paródia do Cleiton Silva e do Marco Xavier, a população quer a cabeça dos dois, quer que os dois sejam caçados ou renunciem, mas em tempos de comoção social, acho muito estranho não ter havido semelhante comoção social no caso do GCM, que foi levar várias vezes a filha para a escola, com o carro da guarda, parando por sobre a faixa de pedestre, com o giroflex ligado, deu até na Globo, nós repercutimos aqui e ninguém falou nada, Ivan. Ele continua na corporação, me parece que foi colocado num quadro administrativo, e ninguém falou absolutamente nada. E sabe o que isso vai concluir, Ivan? Essa investigação, essa sindicância, que certamente vão empurrar com a barriga? Nada. Nada. E o secretário da Segurança, quando deu entrevista aqui à época, estou falando de comoção social, um funcionário público, guarda municipal, usa o carro do povo para levar a filha várias vezes para uma escola, com o giroflex ligado e para em cima da faixa de segurança. O prefeito não faz nada, o prefeito não se manifesta e o secretário não se manifesta. E quando se manifesta, diz o seguinte: olha, gente, vamos tomar cuidado, porque na imagem que foi apresentada pela TV Globo, tem uma criança. Vamos tomar cuidado com essa criança. E agora surge essa notícia, a possibilidade de Limeira ficar
sem a muralha digital. É uma perda importante, né? Na área da criminalidade, do combate à criminalidade aqui na cidade de Limeira, é uma perda importante, porque é uma ferramenta até... Hoje eu fiquei no programa falando de tecnologia, é uma ferramenta tecnológica importante. Tem se revelado importante, casos têm sido solucionados, casos de crimes cometidos aqui na cidade, ou até na região, como você lembrou, o caso do sequestro, têm sido solucionados graças a esta ferramenta. Mas não me surpreende. Não me surpreende. Porque não é de hoje, em outros tempos também, nós tivemos outras ferramentas tecnológicas que foram utilizadas eventualmente aqui na área de segurança. Você lembra de um sistema de câmeras de vídeo que foi instalado certa vez lá no centro da cidade, que tinha uma central de monitoramento? Câmeras que não funcionavam. Acabou. Ou pelo menos não na totalidade. Não na totalidade. Em parte funcionavam. Teve um ou outro caso de crimes que de alguma maneira, a guarda foi acionada por conta daquelas imagens de câmeras ali fornecidas. Mas o sistema foi desmanchado, nunca mais se ouviu falar nada, acabou. Ivan. Essas coisas, sabe, não são políticas de Estado, né? São políticas de governo. Sim. Vem um governo e apresenta uma política, e aí vem outro governo e desmancha aquela política para estabelecer a dele. É lamentável, né? São coisas que, Ivan, infelizmente, fazem parte do nosso... É preciso que se diga o seguinte, esse governo vai alegar, caso essa informação se confirme, de que o contrato da atual empresa que fornece os serviços da muralha digital está terminando e que não será renovado, este governo vai alegar o seguinte: nós vamos substituir esta empresa por outra. Nós vamos substituir esse serviço por um outro serviço melhor. É isso que esse governo vai alegar como de costume. É o que o governo vai alegar como de costume. Eu vou pedir ao Gustavo que verifique a transmissão pelo Facebook, porque há algumas pessoas reclamando aqui que está travando. É a nova linguagem da internet, não é? Se está travando, vamos verificar a nossa transmissão. Então o governo vai anunciar isso, provavelmente. Olha, nós vamos substituir a empresa A por empresa B, porque a empresa B é melhor do que a empresa A. Nesse interim, Ivan, ou nesse ínterim, onde é a acentuação correta? Seria sílaba tônica? Paroxítono, não. Mas enfim, nesse intervalo, Ivan, Limeira pode ficar sem a muralha digital. Nós podemos viver uma situação semelhante à que vivemos na questão do transporte coletivo. Você se lembra do desenrolar da questão do transporte coletivo? Sim, me lembro. O Rodrigo Oliveira disse para o Mário Botion: olha, fica atrapalhada tranquilo, que Deus me livre. Fica tranquilo, Mário, é só substituir uma empresa pela outra. Foi o que disse o Rodrigo Oliveira para o Mário Botion. Até por iniciativa do próprio Rodrigo, ele e o Mário Botion não queriam a permanência da aviação limeirense aqui em Limeira. Tentaram a negociação de um contrato por tempo menor. Ao invés de um contrato por 8 anos, nós vamos fazer um contrato provisório de 1 ano. A aviação limeirense não aceitou esse contrato provisório de 1 ano. Aí o Rodrigo Oliveira disse: "Chá comigo, eu vou achar uma outra empresa." O Mário Botion não fala mais disso. Ele não quer lembrar disso. Achamos a JTP, senhor prefeito. A JTP tinha 4 ônibus que atendiam uma concessão em Orlândia, perto de Ribeirão Preto. Mas a JTP, Ivan, veio para Limeira e alugou uma área e investiu quase R$500 milhão nessa área, que seria a nova garagem de ônibus da JTP. Ocorre que, no raciocínio simplista do Rodrigo Oliveira, era só trocar uma por outra. E o Mário Botion foi na dele. Só que no poder público as coisas não funcionam assim. O que houve com a empresa JTP foi deixada de lado. E com a aviação limeirense aconteceu uma intervenção. Essa intervenção perdura até hoje e vai perdurar até o último dia do primeiro governo do Mário Botion. Vai ser resolvida provavelmente se ele conseguir a reeleição, se ele for reeleito prefeito de Limeira. Nesse espaço de tempo continua a intervenção, porque acreditaram que podiam usar os funcionários da aviação limeirense seriam realocados para a JTP. E mais do que isso, olha, a gente nem precisa dessa aviação limeirense, manda embora mesmo,
deixa terminar o contrato, eles vão nos passar tudo. A gente pega os motoristas deles, os cobradores deles e pega também a bilhetagem. E aí o que houve? A aviação limeirense disse, tudo bem, vocês querem que a gente vá embora, nós vamos embora. O contrato termina, nós vamos embora. Agora a bilhetagem para vocês, uma banana. Ninguém entregaria. A aviação limeirense não entregou. Solução, intervir no transporte coletivo. Com a muralha digital, vai ser a mesma coisa? Ou eles vão ter que encontrar uma solução, ou desativar a muralha digital. Simplesmente. Aliás, é uma pergunta. Está funcionando plenamente a muralha digital ainda hoje? Eu não posso avaliar. Também não. Mas nós relatamos bons resultados da muralha digital. Sim, sim. Até aqui. Sim. Sim. O que leva a crer que é melhor ter do que não ter. Com certeza. Ou você acha que não vai fazer falta nenhuma? Não, vai fazer falta. Mesmo ela não sendo completa, mesmo ela tendo pontos cegos. Porque até então, que eu tinha ouvido falar é o seguinte, olha, a muralha digital tem alguns pontos cegos, é verdade. Há alguns pontos de entrada e saída de Limeira, de acesso à nossa cidade, em que há uma muralha digital não cobre. Parece que um deles está aqui, nessa área aqui, perto dessa região aqui, onde nós estamos instalados aqui. Mas tudo bem, é só uma questão de você adequar a situação, não é isso? Uma nova licitação, você exigir que, além dos pontos que já estão definidos como pontos de existência de câmera, que haja mais esse, mais aquele, para você fechar o cerco realmente na cidade, né? Não deixar brecha, não deixar ponto cego, né? Era preciso aprimorar esse sistema. Mas agora, desativar completamente é um problema para a área de segurança pública. Principalmente para esta área da segurança pública, da investigação, que ajuda muito a Polícia Civil, né? Quando precisa esclarecer um crime, como, por exemplo, do sequestro. O do sequestro foi esclarecido rapidinho. Muito rápido. Foi Tá certo que os caras eram amadores, né? Isso contribuiu. Mas a solução do caso foi rapidíssima. Por quê? Porque contou com as imagens, desde aqui de dentro da cidade até quando saíram da cidade, as imagens daquele veículo que foi utilizado pelos sequestradores. Então, a eficácia da muralha digital já está mais do que comprovada, já está sacramentada. Era preciso melhorar, ampliar a muralha digital. Era só isso que era preciso fazer na próxima licitação. Agora, se não vai ter licitação... a transmissão anterior pelo Facebook e voltamos agora, estamos novamente no Facebook. Pode continuar. Muito bem. Pode continuar. Não, é isso. Precisava melhorar. Precisava melhorar a muralha digital, não desativá-la, né? Não desativá-la. Porque você falou que a intervenção, o problema do transporte coletivo só será resolvido num provável... Segundo mandato. Segundo mandato. Eu não diria provável, porque eu acho que o Mário Botion, se for a reeleição, perde a eleição. Perde a reeleição. Por isso provável. Né? Por isso provável. É possível, eu diria. Por isso provável. Mas não muito provável. Agora, o negócio é o seguinte, ele pode de repente, contratar uma nova empresa para o transporte coletivo aqui da cidade, ainda nesse mandato dele. Eu não acredito. Realizando a licitação. Mas para realizar a licitação, primeiro ele tem de fazer o plano da mobilidade urbana, que ele nem começou a fazer ainda. Mas isso aí ele não vai fazer. Ele já falou que não ia fazer. Eu posso estar redondamente enganado. Como é que você pode? Mas Ivan, eu acho que lá atrás, agora, recentemente, ele falou de deixar esse plano de mobilidade para lá, fazer a licitação sem o plano de mobilidade. Se você não define que então é uma medida... Ele vai fazer mais o mesmo. É uma medida burra, né? Porque fazer mais o mesmo. Se você não define que tipo de transporte coletivo você quer para a sua cidade, como é que você vai licitar uma nova empresa no transporte coletivo? Ele tem falado em correr em paralelo, mas correr em paralelo não dá. Primeiro você define o modelo que você quer e depois você licita. Não. Esse sistema aí que nós temos hoje, esse sistema está falido. Isso já está comprovado. Pelos atrasos, pela demora... por uma série de fatores que os próprios usuários apontam. Não sou eu que estou apontando, nem você. É quem usa que aponta os problemas do transporte coletivo. Esse sistema já está falido. Esse sistema é antigo, aquele que vinha... O Silvio Félix prometeu.
numa nova licitação, ele prometeu uma nova modalidade de transporte coletivo na cidade. Era Rodrigo Oliveira, Sim. que era o secretário de mobilidade. Lembra? Muito tempo depois, né? Primeiro foi o Ítalo Ponzo, É. que fez um estudo. Aliás, o Ítalo... Mas quando da licitação com o Ítalo Silvio era o Rodrigo. O Ítalo é pós-graduado em mobilidade urbana e a tese que ele defendeu, eu não sei se é uma pós-graduação ou se é mestrado que ele tem. Eu vou confirmar isso com ele. O Ítalo Ponzo, ex-secretário do governo Silvio Félix. E a tese que ele defendeu academicamente, né, foi exatamente uma tese sobre um novo modelo de transporte público aqui em Limeira, inclusive com a mudança de sentido de rua, de avenida, avenidas, vias radiais. Né? Tá. Era um projeto que, se o prefeito pedisse para o Ítalo Ponzo, eu tenho certeza que o Ítalo oferece gratuitamente. Olha, está aqui. Tá. Pode usar o meu, porque ele é engenheiro. Só que no ele governo fez um projeto e foi aprovado e recebeu uma bela nota. Só que no governo do Silvio, quando foi feita a nova licitação, e o Silvio prometeu para o povo esquece essas coisas, viu? E o político aposta na falta de memória do povo. O Silvio o transporte coletivo no primeiro governo Silvio era o mesmo transporte coletivo que a cidade tinha, uma porcaria. As reclamações... Nunca foi bom, As reclamações se avolumavam. Nunca foi bom. As reclamações eram uma maravilha o que tinha de reclamação. Continua não sendo bom. O Silvio prometeu o quê? Não. Nós vamos fazer uma nova licitação e na nova licitação tudo será resolvido. Nós vamos ter... Como é que é né, a questão da... Não era mais o monopólio, a concorrência. Nós vamos ter uma concorrência sadia, as empresas vão concorrer. Como concorrer? Mas o Silvio Félix trouxe para Limeira, enquanto secretário dos transportes, a Rápido Sudeste. AVA, que depois virou exatamente. Rápido Sudeste, depois só a Sudeste. Numa dita por ele, concorrência. Mas que isso iria melhorar. No governo do Paulo D'Andrea há muitos anos. Então, né? Mas quem abriu a vinda da AVA no governo para Limeira dele foi o Silvio Félix. Então, acontece o seguinte... que a nova licitação com o secretário atual, Rodrigo Oliveira, no governo Silvio, foi feita pelo Rodrigo Oliveira. A nova licitação que não mudou nada. O modelo do transporte coletivo de Limeira continuou o mesmo. E concorrência, nós vamos ter duas empresas aqui concorrendo uma com a outra para melhorar. Concorrência é coisa nenhuma. A Limeirense atuava com 70% das linhas e a Rápido Sudeste com 30%. Não tinha concorrência nenhuma. Elas não competiam entre si. Me perdoe, eu não estou competiam entre si. Você está querendo chegar. Eu estou querendo chegar. Uma contextualização histórica. Histórica, exatamente. Isso, mas hoje, nos dias de hoje. Exatamente. Eles fizeram o Silvio prometeu uma nova modalidade, uma melhoria substancial no transporte coletivo que não aconteceu. O Silvio foi cassado, o Silvio é inelegível. Esquece o Silvio Félix. Eu estou dizendo para você... O prefeito hoje é o Mário Botion. Eu estou dizendo para você que o Mário Botion pode fazer o mesmo que o Silvio fez. O quê? Prometer e não cumprir? Mas exatamente, ele prometeu uma revolução no transporte coletivo de Limeira. O Mário Botion ele prometeu uma nova modalidade. A caixa preta do transporte coletivo. Dentre outras coisas. Nesse estúdio, nesses microfones, o Mário Botion disse sem número de vezes, tem de abrir a caixa preta do transporte coletivo de Limeira. Virou prefeito e a caixa está fechadinha. Está hermeticamente fechada. Ô, Botion, abre a caixa preta do transporte coletivo, perguntou para ele. Abre a caixa preta. Alguém perguntou para o Botion o que é que ele entendia. Nessa hora que ele prometeu, olha, eu prometo abrir a caixa preta do transporte. Alguém perguntou para ele o que você quer dizer. Quando você diz eu prometo abrir a caixa preta do transporte coletivo, você está dizendo o quê? Alguém perguntou isso para ele? Para ele explicar o que no entender dele é isso? Independentemente de terem perguntado ou não, ninguém perguntou. O Mário Botion foi eleito prefeito e hoje o transporte coletivo de Limeira está sob intervenção. Então ninguém melhor que o prefeito para saber dos números do transporte coletivo. Inclusive, hoje, o Botion paga mais subsídio. Falou-se tanto, estou falando de comoções, né? Houve uma comoção na época, eu inclusive critiquei muito o subsídio do transporte coletivo. O Botion não era contra? O Botion era contra, achava um absurdo e hoje paga mais que o outro pagava. Então... Aí que eu estou falando. Com a anuência, fazendo essa comparação com o Silvio. Com a anuência da Câmara Municipal de Limeira, que aprovou o secretário de mobilidade no seu teto. O secretário de mobilidade dele é o mesmo do Silvio, que fez prometeu uma nova licitação para melhorar o transporte coletivo e não melhorou coisa nenhuma, fez mais do mesmo. Tá tudo pronto aí para fazer mais do mesmo. Sabe quanto tempo o Mário Botion tem de mandato no seu primeiro governo? Quanto tempo lhe resta? 2 anos.
Não, mas são 2 anos e meio. Não, são 2 anos. Nós estamos praticamente em junho, na metade do 2º ano do mandato do Botion, ele tem mais 2 anos. Depois tem campanha. Depois tem campanha. Aliás, efetivamente ele tem mais 1 ano e meio. Então é correto dizer que o governo do Botion, ele vai ser candidato à reeleição e vai perder. Mas ele pode até ganhar a eleição. O governo do Botion chegou na metade. Porque o 4º ano do mandato, Ivan, o 4º ano do mandato é um 4º ano absolutamente improdutivo. Ele vai tentar inaugurar alguma obra para reforçar a sua... aquela coisa de fim de governo que nem a mulher do cafezinho aparece. Né? Vamos lembrar do último ano do Paulo Radiche. O que fez o Paulo Radiche? Fez campanha. O que fazem os políticos? Campanha. Aí o Paulo Radiche inaugurou 4 ou 5 obras, inaugurou o zoológico, inaugurou o parque do lado do Limeirão, deu um tapa na cidade. E o Paulo Radiche, no último ano dele, descarregou um caminhão de obras aqui na cidade e nem isso foi capaz de modificar a percepção que o povo tinha dele. E perceba, Ivan, como as coisas demoram no poder público. O Paulo Radiche deixou um pacote de obras muito em função da atuação do deputado... aí até agora. Muito em função da atuação do deputado Miguel Lombardi, trabalhador, trabalho de formiguinha, indo de porta em porta. É o nosso deputado federal, é o nosso único deputado, o Miguel Lombardi, muito em função do trabalho do Miguel. E se agora quiserem usar isso que eu estou dizendo, a assessoria do Miguel, se quiser usar, eu estou liberando esse trecho aqui. Pode usar, porque isso é público, é notório. Muito em função do trabalho do Miguel Lombardi, o Paulo Radiche conseguiu a inauguração de poucas, mas importantes, eu diria até algumas fundamentais obras para Limeira. Aliás, a Santa Casa de Limeira só não fechou as suas portas por conta da atuação do deputado Miguel Lombardi. E agora, Ivan, as coisas na política demoram. Tem obras que o Mário Botion inaugurou, mas que não eram dele. A duplicação do anel viário. Não, essas obras que estão acontecendo aí agora na cidade, não que você são vê coisa ali, do Mário Botion. É coisa que vem do governo passado. É coisa que vem do governo passado. Muito em função do trabalho decente, honesto, dedicado, dioturno do deputado Miguel Lombardi. E agora, sabe o que vem para Limeira, Ivan? Pelas mãos do ex-prefeito, sim, senhor, e pelas mãos do deputado Miguel Lombardi, a Faculdade de Medicina. Limeira finalmente receberá a sua Faculdade de Medicina. Não é uma faculdade para pai pobre e nem para aluno pobre, é uma faculdade particular que vai custar caro, né? A mensalidade vai custar caro, mas é preciso que se diga que Limeira receberá de braços abertos a Faculdade de Medicina, porque é bom para o município. O município vai ganhar em muitos aspectos com a Faculdade de Medicina, que vem do Grupo Ânima, que é um grupo mineiro, dono de várias instituições de ensino, inclusive da Universidade de São Judas Tadeu, que será a Faculdade de Medicina de Limeira a partir de 2019. Então, 2019, provavelmente no começo do ano, mais tardar no meio do ano, Limeira inaugurará a sua Faculdade de Medicina. Limeira que tem na Santa Casa o Hospital Escola. Inclusive, alguns médicos de Limeira participaram de um evento essa semana na Casa do Médico, alguns que poderão até tornar-se professores da Universidade de São Judas Tadeu, que vem a Limeira, vai inaugurar um campus com o curso de medicina em 2019. Trabalho de quem? Quem é o pai da faculdade? Quem são os pais da Faculdade de Medicina de Limeira? Paulo Radiche e Miguel Lombardi. Sim. Então há algumas correções históricas que devem ser feitas, porque quem vai querer os louros da vinda da Faculdade de Medicina para Limeira é o atual prefeito. Quem são os pais da Faculdade de Medicina aqui em Limeira? Paulo Radiche e Miguel Lombardi. Então, até nisso um deputado é importante. Até nisso o deputado Miguel Lombardi foi importante. Agora, quantas vezes você deu no governo passado notícias a respeito da Faculdade de Medicina? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Né? 2013 teve notícia, 2014 teve notícia, 2015 teve notícia, 2016 teve notícia e a faculdade vai ser inaugurada em 2019. Houve vários adiamentos, né? Por motivos não sei quais. Aliás, tem um amigo aqui dizendo o seguinte:
perguntando, né? Não está bloqueado por 5 anos a criação de qualquer curso de medicina no Brasil? O governo realmente tinha um programa, o governo federal, estou falando, tinha todo um programa de estabelecimento de uma série, um número muito grande de cursos de medicina em todo o país. E, de repente, agora, nos últimos dias, houve uma interrupção desta série. Mas Limeira conseguiu ficar dentro. Havia o risco de Limeira ficar fora desses cursos que deixariam de ser instalados, anunciados e que deixariam de ser instalados. Mas o de Limeira ficou garantido. Limeira e outras cidades, outros municípios, está garantido. Agora, daqui por diante não se cria mais, durante um determinado período, porque teve conselhos aí, Conselho Federal de Medicina. Eu vou pedir, inclusive, para entrevistar o deputado Miguel Lombardi, porque o Silvio Félix é um retrato na parede. O Paulo Radich é um retrato na parede. O Miguel Lombardi, não. Miguel Lombardi é o deputado, é o pai da Faculdade de Medicina aqui em Limeira. E não é um retrato na parede. E está exercendo o seu mandato. E eu acho que ele tem que falar sobre isso. Né? E o Mário Botion também não é um retrato na parede. Então, o seu secretário tem de falar sobre essa questão da muralha digital. Afinal de contas, a Limeira vai ficar sem ou não? Ou corre o risco? Ou Limeira vai ficar um período, porque tem aquela coisa. Tem de licitar uma nova empresa. Olha, nós não queremos a empresa atual, nós queremos uma outra empresa. Muito bem. E a licitação para a nova empresa? E se a licitação desertar? E se essa nova empresa participar da licitação e ganhar? E daí? E se a empresa atual entrar com uma ação na justiça contra a prefeitura, como fez a Rápido do Sudeste? Quanto tempo demora essa questão para ser resolvida? Então você percebe que são questões de responsabilidade, a do transporte coletivo, a da muralha digital, que esse governo, Ivan, o atual, do prefeito atual, trata com o maior amadorismo. Também acho. Com o maior amadorismo. Também acho. Ou pelo menos com falta de cuidado. No mínimo. Com falta de cuidado. Em questões que são sensíveis. A área do transporte coletivo, Limeira correu o risco de amanhecer, como você já falou várias vezes aqui, sem transporte coletivo. Você já imaginou o caos que se instalaria na cidade? Correu o risco. Se o prefeito seguisse o raciocínio do secretário Rodrigo Oliveira, Limeira amanheceria sem transporte coletivo. Limeira só não amanheceu sem transporte coletivo porque ele aceitou a sugestão do Walter Barbosa, que é do Sinditru, de fazer a intervenção no transporte público. Que tinha interesse nisso. Ele era o presidente do sindicato naquela época. Ele continua presidente do sindicato, não? Não, ele foi afastado. E ele e outros diretores do sindicato foram denunciados, inclusive em denúncias que atingem a aviação limeirense. Foram denunciados, inclusive, de propina, coisas que atingiriam, denúncias que atingiriam, se comprovadas, não se sabe se isso são denúncias por enquanto, se comprovadas atingem a aviação limeirense, inclusive o proprietário da aviação limeirense, quem de direito aí, seus proprietários, foram afastados. Mas eu digo que ele tinha interesse pelo seguinte, porque o sindicato defendia que os funcionários da Rápido Sudeste que perderam o emprego com a saída dessa empresa aqui, eles foram contratados pela aviação limeirense com o compromisso da aviação limeirense de que o passivo trabalhista seria assumido por ela. E aí... Mas quem faria uma bobagem a intervenção... dessas, pois é, mas segundo... Quem faria uma bobagem segundo dessas? Consta, a aviação limeirense fez essa bobagem. E segundo consta... A intervenção seria positiva por causa disso, porque haveria um compromisso também do atual governo de assumir esse passivo. O que eu entendo da intervenção é o seguinte, nós pagamos as contas a partir de hoje. É a leitura que eu tenho, inclusive, a partir de falas do prefeito. Nós vamos pagar os salários, nós vamos depositar os direitos, mas o Daniel, nós vamos dar manutenção aos ônibus. Mas o Daniel de Campos... disse que assumiria, isso é verdade. Tem num compromisso, está no papel. Eu não ouvi o Daniel de Campos dizer que assumiria. Eu ouvi o discurso dele de cima do caminhão, lá na porta da aviação limeirense, no dia do anúncio da intervenção, ele dizendo para os trabalhadores, sindicato lá, caminhão de som, os trabalhadores todos lá, ele dizendo, vamos construir esse processo juntos. Pelo menos lá ele falou isso. Se tem algum documento dito que assumiu essa responsabilidade, lá ele falou de construir o processo junto. O que não deixa de ser um compromisso. Que não deixa de ser um compromisso de assumir o passivo trabalhista. Por isso que o sindicato
foi parceiro da prefeitura nesse negócio da intervenção, porque ele tinha esse interesse, que os trabalhadores recebessem o passivo da Rápido Sudeste. E se eles assumirem esse compromisso, eles vão ter que honrar esse compromisso. Tem de cumprir. Por isso que eu falei aqui várias vezes para você falou que não sei. Falei várias vezes. O Botion vai entregar uma empresa saneada. Não vai entregar saneada. Vai entregar uma empresa saneada para o proprietário. Não vai, porque não vai pagar débito trabalhista, não vai pagar contas passadas. Mas o compromisso dele é esse. Não vai pagar. Ele vai entregar uma empresa sem novas dívidas. O que ele vai fazer? Olha, eu pago a partir de hoje, eu pago a folha, eu pago os tributos, eu pago os direitos trabalhistas, eu pago a manutenção dos ônibus, eu vou assumir talvez um leasing ou um financiamento para não ficar sem ônibus, porque 8 já foram levados embora e a frota tem que ser em torno de 100 ônibus. Agora, ele não vai pagar o passivo não, Ivan. Como que não? Não vai pagar. Já não andou pagando financiamento? Não vai pagar. Já não andou pagando financiamento bancário? Se não pagar o financiamento, fica sem ônibus, Ivan. Então, é o que eu tô falando. Se não pagar o financiamento, não fica vai sem pagar. ônibus. E aí vai entregar uma empresa... Vai pagar o passivo vai da entregar Sudeste. uma Não empresa saneada. Não vai fazer isso, Ivan. Vai entregar uma empresa saneada. Não vai fazer isso. O que ele vai fazer... O que não vai livrar a prefeitura, a cidade, o município de uma ação na justiça. Sem dúvida. Porque o proprietário... Porque é uma empresa privada e o proprietário, ele mesmo que ele entregue... lucro Sim, exatamente. Mesmo que ele entregue uma empresa saneada para o proprietário vai falar, tá bom, tá beleza, vocês me entregaram uma empresa arrumadinha. Ivan, mas e o lucro, meu? Ele não vai entregar uma empresa saneada, Ivan. Ele só não vai aumentar a dívida. Ele pegou uma empresa quase quebrada, endividada, e ele vai devolver a essa empresa com o mesmo tamanho da dívida, quase quebrando. No dia que ele devolver, vai demorar pra caramba pra ele devolver. Quanto tempo faz essa intervenção já? Faz mais de um ano. Bom, desde o começo do governo dele. Mais de um ano. Ele não vai criar novas dívidas, ele não vai aumentar a dívida da operação. Mas devolver saneada, evidentemente que ele não vai. Até porque eu acho que ele não tem capacidade de caixa para fazer isso. Ele não tem capacidade de caixa. Ué, mas isso aí é dinheiro na mão. Dinheiro na mão, mas tem... Uma empresa de transporte coletivo é dinheiro na mão, é dinheiro entrando todo dia. Tem um percentual de gratuidade muito grande, tanto é que ele foi incisivo. Mas agora ele reduziu o percentual de gratuidade. Ele foi incisivo, para tentar tocar a empresa, segundo o que ele diz, mas ele foi incisivo, ele cortou transporte de deficiente, de pai e mãe de deficiente. Então... Quanto tempo ficou sem o passe de estudante aí, recebendo 4 pilas, na boca do caixa ali? 3 meses. Recebendo 4 pilas na boca do caixa. Porque antes, Ivan, o empresário se virava para tocar. Agora ele tem que tocar. Sim. Esse problema antes era do dono da aviação limeirense ou dos donos. Aliás, sei lá quem são os donos da aviação limeirense. Mas o empresário começa o mês devendo. Então ele tem que terminar o mês com as contas em dia. Ele tem que pagar de alguma maneira. Agora quem toca é a prefeitura. O Paulo Radiche disse um negócio aqui muito inteligente. O Mário Botion trouxe a aviação limeirense para dentro da prefeitura. Tem que pagar. O problema para dentro. Trouxe o problema para dentro de casa. Por isso que eu estou falando. Tem que pagar. Ele vai acabar tendo que sanear de alguma maneira, se não totalmente. De alguma maneira, ele vai ter que sanear a situação financeira dessa empresa, porque senão para também. Ivan, mas como sanear, Ivan? Como sanear? Não vai sanear coisa nenhuma. Com o dinheiro que está entrando aí todo dia, Caio. O dinheiro que está entrando todo dia paga a operação. Não só. Paga a operação. Eu, aliás, nem sei se paga a operação. Porque o dinheiro que entra, se não tiver o subsídio, não há o equilíbrio econômico financeiro. Se o município não colocar, como coloca, quase R$1 milhão por mês, na casa dos 700, dos 800 mil reais por mês, não paga a operação. Porque hoje a aviação limeirense não tem mais a obrigação de dar lucro. Ela é do município. Sim. Ela tem de se pagar. Por isso que eu estou falando. Vai sobrar dinheiro. Não vai sobrar dinheiro. Vai sobrar. Não vai sobrar dinheiro. Então esse negócio é um péssimo negócio. Então por que todo mundo quer ter empresa de ônibus nesse país aqui? Eu acho que já foi um negócio mais próspero do que é hoje. Não sei se é mais próspero do que é hoje, não. Na minha mente tá aquele barata lá do Rio de Janeiro, lá que é parente do Gilmar Mendes. O que vive provavelmente em cima do ganhado. Já ouviu esse negócio é bom, rapaz. Provavelmente, eu não estou defendendo dono de empresa de ônibus, mas vive em cima do ganhado. Esse negócio é tão bom que há quem mate por causa disso. Ivan,
você tem toda a razão, mas eu estou me atendo à discussão atual da questão do transporte coletivo aqui em Limeira. E há dados que precisam ser mostrados, publicizados, tem de ser mostrados ao público. A gente não pode seguir escondendo informações da aviação limeirense, que hoje é municipalizada. Então, nós não podemos mais esconder informações da empresa municipal de ônibus. Falta transparência. Além de tudo, falta transparência ao governo. Quanto tempo vai durar a intervenção e quanto isso vai custar aos cofres públicos? Que falta transparência, não tem dúvida. Senão o Mário Botelho não ia chamar isso de caixa preta, né? Ele não ia vir aqui falar. Que ele precisa abrir a caixa preta. Ele próprio não abriu. Agora vem a questão da muralha digital. Ah, mas pode ser que essa questão não se confirme. Tomara que ela não se confirme. Porque se ela se confirmar, ela é muito parecida no seu desenrolar com a intervenção do transporte coletivo. E aí nós teremos a possibilidade premente de duas confusões do mesmo tamanho. Um com a muralha digital, que diz respeito à segurança das pessoas, uma, não é? Que diz respeito à segurança das pessoas, e outra com relação ao transporte coletivo. E assim, de insucesso em insucesso, vamos colecionando o quê? Fracassos. Vai seguindo esse governo equivocado. De insucesso em insucesso, vamos colecionando fracassos. O que é ruim para nós, né? Que efetivamente chegou na sua metade. E a gente não pode rir disso, não pode se divertir com isso, porque é ruim para nós. Para quem? Para o cidadão. Como todos nós, né? Não dá para fazer paródia disso. Não dá. Não dá para fazer paródia dessa situação, porque o errado somos nós. Nós vamos, inclusive, abordar esse assunto daqui a pouco no Educador a Meio-Dia. Que assunto? Pedido daquele popular de que seja aberta uma CP, que é uma comissão processante. E hoje, Ivan, eu considero a possibilidade dos 2 vereadores serem cassados. Você sabe É grande. Você sabe o que deixa a situação do Cleiton Silva um pouquinho, mas um pouquinho só mais cômoda? O fato do Marco Xavier ser benquisto na Câmara Municipal. Sim, mas não Os pode... colegas não têm, os colegas, eu pude apurar isso, não têm pelo Cleiton Silva o mesmo carinho que tem pelo Marco Xavier. Você não pode deixar de caçar um e caçar o outro. Né? Tem que caçar o Marco Xavier. Tem que caçar os dois, porque os dois estão no mesmo barco. Marco Xavier e a família que estão, segundo informações também, ele deveria ter vindo ontem no programa Bastidores da Educadora e não veio, alegando estar deprimido. Olha, minha vida virou um inferno, minha mulher não dorme direito, eu não durmo mais direito, então eu prefiro não dar entrevista. Eu imagino. Porque imagine a vida do Marco Xavier, no que se transformou em uma semana. Eu imagino. Vereador de primeiro mandato, ministro do Padre Danilo, chama os seus amigos, né? Para um churrasco em casa. Nas redes sociais, sabe aquele comportamento... E a vida política dele acabou, em uma semana. E outra, aquele comportamento das redes sociais. Rapaz, você entrar no Facebook, você entrar no WhatsApp, você entrar no YouTube, você entrar no raio que o parta dessas redes sociais, a turma quer sangue. Sabe aquele negócio? Sim. A turma quer sangue, quer beber o sangue dos caras. Eu estou dizendo isso de maneira figurada, estou falando de maneira figurada nas redes sociais. Ninguém vai pegar e linchar os dois aí na rua, não se trata disso. Mas nas redes sociais, o clima é de beber o sangue dos caras. Ivan, a rede social é o ambiente onde prospera a imbecilidade e é um ambiente, eu tenho notado, cada vez mais de uma agressividade desproporcional. Terrível. O vereador Marcelo Rossi caiu da cadeira, teve um ataque convulsivo na sessão da Câmara. Você não precisa gostar do vereador, nem ter votado nele, nem achar que ele é bom político. Pode odiar a política. Né? Olha, eu não gosto desse vereador, ele é mau vereador. Sabe o que você faz? Não vota nele numa próxima eleição. Ah, mas eu já nem votei nele. Então tá bom, quando você tiver uma oportunidade de não votar de novo, você não vota. Agora, teve gente na rede social, isso é surreal, mas acontece. Teve gente escrevendo, podia ter morrido.
Como Pois é. assim? Podia ter morrido. Isso é o mínimo, né? Né? Isso é o mínimo que escreve. Podia ter morrido. Já que teve um ataque convulsivo lá na Câmara, podia ter morrido, político nenhum presta. Opa, pera lá. Nós estamos falando de seres humanos. Né? Você pode não gostar do político e pode nem gostar da pessoa. Agora, desejar a morte de uma pessoa não tem o menor cabimento. Explicitar essa vontade em rede social é de uma calhordice. E por aí vai. Isso é comum, Ivan. É comum. Você não gosta de política, você não quer votar em ninguém, você não apoia nenhum político desses que estão aí, e são esses que estão aí que vão governar o país, porque são esses que estão aí que vão disputar a próxima eleição e vão ganhar a próxima eleição. Mas desejar que alguém morra, desejar que alguém fique doente, desejar que aconteça uma tragédia pessoal ou familiar, não tem o menor cabimento, a menor lógica. E é comportamento comum dentro do Facebook. Por isso que eu estou falando, eu imagino o que a família está passando, porque o massacre é completamente desproporcional. Os caras pisaram na bola, eles demonstraram menosprezo para com o sistema, fazem parte e demonstraram um absoluto desprezo. Ora, mas espera um pouquinho, a reação não pode ser desproporcional. Não. A reação que a gente vê aqui nas redes sociais é no sentido de fazer um linchamento político. Né? Bom, até porque a população não trata nem corrupto dessa maneira, né? Parece que o corrupto tem o salvo-conduto. O cara é pego roubando, desviando o dinheiro público, e aí você ouve, ele era bom, ele rouba, mas faz. Né? Aí o sujeito grava uma paródia infeliz, comete um erro indefensável, né? No aspecto do erro, evidentemente, não no aspecto humano da coisa. E as pessoas pedem a morte dessa pessoa, pedem a cabeça dessa pessoa. Espera um pouquinho, qual é a sua lógica de raciocínio? Por que você não trata político corrupto da mesma forma? Por que você não trata todas as situações que são situações análogas da mesma forma? Seja corrupto, seja assassino. Se nós vivemos numa sociedade civilizada, o processo tem que ser civilizado, dentro daquilo que estabelece. Nós criamos uma série de leis, que ninguém acredita em mais nada, né? Até uma bobagem a gente falar isso aqui, falar em instituições, civilidade, processo institucional. É até uma bobagem a gente falar isso aqui, porque é capaz da gente também levar uma surra na rede social, porque a gente está querendo ser civilizado, né? Explicar o jeito correto de fazer. As pessoas não vão entender dessa maneira. Ninguém quer saber querem mais. Porrada, querem sangue, linchamento, querem morte, sangue, querem linchamento. Né? Infelizmente. Ninguém acredita em mais nada. Por culpa dos próprios políticos. Eles são culpados. Mas não é só os políticos. Fizeram. Essa pesquisa agora, saiu uma pesquisa agora, CNT, não sei que instituto. MDA? Pedida pela Confederação Nacional do Transporte. Dos Transportes. Salvo engano, é o Ibope, né? É a mais recente pesquisa. O MDA é o instituto. Eu sei que a CNT que pediu, eu não lembro agora quem foi que fez. Mas, enfim, é uma pesquisa de opinião pública que trata de questões políticas. Mas eles usam o Census, eles usam o Ibope, só o Datafolha que acho que não importa o instituto. O que importa é que houve um levantamento. O mais recente que tem agora é esse da CNT, a pedido da CNT, e ela não versa só sobre as questões políticas. Ela quer saber do cidadão em quem vai votar nas próximas eleições para presidente, por exemplo, mas ela faz outras avaliações de qual é a sensação ou a percepção que nós, brasileiros, temos das instituições. Nossa, as instituições estão em frangalho. Não é só político. O político está lá embaixo, parece que é o último. Mas todas as instituições, elas sofrem, as pessoas olham para as instituições com a mais absoluta desconfiança, Caio Bortolã. É verdade. Ninguém acredita em mais nada. Ninguém acredita em mais ninguém. Eu vou te mandar embora do estúdio, senão eu vou derreter aqui. Você tá gripado de novo, é? Rapaz, eu não saro. Eu não consigo sarar. Um dia eu fico melhorzinho, no outro dia eu fico piorzinho. Vou pedir a gentileza de você se retirar do estúdio. Pelo amor de Deus. Não, eu vou morrer aqui. Tá muito quente, tá uma sauna isso aqui. Um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Boa tarde, educador.
Cultura.